Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que nos acompanham aqui no estudo vivo do livro de Êxodo, que a partir de segunda-feira se chamará Estudo Bíblico do livro de Êxodo. Sejam bem-vindos, irmãos, que nos acompanham aqui no Instagram, de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas. Nós estamos hoje no nosso 18º dia do jejum. Alinhou? Prosperou. Que maravilha! E você, que ainda não está participando conosco, Videira Varginha, que alegria! Sejam muito bem-vindos, irmãos ali da Videira, em Varginha, sul de Minas. Amados, nós estamos aqui para compartilhar com você um estudo vivo, um estudo bíblico, um estudo com revelação, um estudo com presença. E você sabe, nós estamos no jejum, alinhou, prosperou, 18º dia. Se você não sabe o que é, você pode perguntar para o Google. Pergunte para ele, livro alinhou, prosperou. E aí você vai ter mais conhecimento daquilo que nós estamos orando e jejuando aqui nesses dias. E nós queremos compartilhar com você. A partir de segunda-feira, com a graça de Deus, nós estaremos lançando. Manda um abraço para a Batista Nova Vida São Bernardo do Campo. Que honra! Estamos também no estado de São Paulo, com os irmãos da Igreja Batista Nova Vida em São Bernardo do Campo. São membros da Vinha, a Igreja Batista Nova Vida de São Bernardo do Campo? Se não são, recomendo que entre em contato com os nossos pastores aí de São Paulo, São Bernardo. É uma grande bênção. A irmã Marília, de Rondonópolis, que está sempre presente, que foi um testemunho dessas lives, desse canal. Nesse tempo de pandemia, a igreja da irmã Marília, infelizmente, está fechada, não tem como fazer reuniões, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que a palavra de Deus não está fechada. Ela está aberta. E eu te convido, a pegar a sua Bíblia, a pegar também, se você tem aí, como eu te recomendei, a Bíblia Olive Tree, Videira Portugal, olha aí, cidade do Porto, Videira Cajazeira Salvador, meu amigo Adean Milton, maravilha, Vinha Casarão, Almir Freitas, fiz uma live com meu amigo pastor Almir Freitas, e todos esses materiais, os estudos bíblicos do livro de Êxodo, depois também do livro de Mateus, estarão disponíveis na nossa nova plataforma, que será inaugurada na segunda-feira. Já vou transmitir por ela, azemarfreitas.tv. Por quê, pastor? Porque alinhou, prosperou, amém? Mateus Souza, pastor Renato Urzeda, Videira Ipatinga. Irmãos, é muita alegria, é muita graça de Deus estar aqui com todos vocês. E eu quero compartilhar hoje, eu creio demais que Deus usa esses devocionais. Na verdade, aqui eu estudo, o devocional, eu faço 10 horas da manhã no Instagram, você não pode perder, também de segunda a sexta. No jejum estamos fazendo entrevistas com pastores, com profissionais, para abençoar o seu dia, principalmente em tempos de quarentena. Já fizemos com um médico, já fizemos com um militar, e eu quero fazer também com uma organizer, enfim, não vou revelar tudo para você não, porque vai de glória em glória. Então, siga lá no nosso canal, Vinha MGTV, ou aqui no Instagram, você que está no YouTube, pode também me seguir lá no Instagram, @AzemarFreitas. Vamos começar, como sempre nós começamos, uma palavra de oração, pedindo a Deus revelação das Escrituras. Este é um estudo bíblico, não é um estudo teológico, não é um estudo místico, é um estudo bíblico e vivo com presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer essa tarde por termos esse canal para falar com os nossos irmãos, especialmente por abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor usa, esta ferramenta para me abençoar e abençoar também os meus irmãos. Por isso eu te dou graças nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos lá, porque os nossos estudos têm duração de aproximadamente meia hora.
E aí você vai ruminando. Nós já estamos no nosso 18º estudo bíblico do livro de Êxodo. Amém? Manda um abração aí para o pastor Renato Urzeda e para sua esposa Jaciara. Eu participei de uma célula deles em Goiânia quando eu era criança. Não acredito. Pastor Renato, você está aqui no Instagram me ouvindo? Lá no YouTube, ó, entra lá no chat. A irmã Marília Garcia, que mora em Rondonópolis, Mato Grosso, diz que participou de um encontro quando ela era criança. Aleluia, aleluia. Capítulo 8 do livro de Êxodo, diz assim a palavra de Deus. Pastor, qual que é o título dessa mensagem de hoje? É a 18ª mensagem, e o título é Mais uma Noite com os Sapos. Você vai entender daqui a pouco. Disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs. Pega a sua canetinha. Rãs. Ai, que coisa nojenta. Rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, as casas dos teus servos, sobre o teu povo, sobre os teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, no seu corpo, aquela coisa assim, melada, né? Gelada, parece. Eu sei que perereca, quando sobe na gente, deixa um negócio gelado, assim. Subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos, uma praga generalizada, como está acontecendo agora com o coronavírus. Disse mais o Senhor a Moisés. Não, vamos parar aqui no 4. Pastor, o que significa isso? Primeira coisa, nós precisamos entender, Eric Bueno, que essa aqui era um deus egípcio. Assim como o Nilo, na ministração anterior, era um juízo do Deus dos hebreus sobre um deus egípcio. Então, o Nilo era um deus egípcio. Continua sendo até hoje, infelizmente. Para os egípcios que não conhecem Jesus. Porque Deus está movendo muito poderosamente lá no Egito. Uma das maiores igrejas do mundo está no Cairo, Egito. Já visitei essa igreja, uma igreja presbiteriana, próxima ali à praça onde aconteceu a Primavera Árabe. Um pastor muito temente a Deus, ungido, membro da Global Kingdom, um pastor também dessa igreja já esteve ministrando na nossa igreja em Goiânia, muito abençoado. Pastor Samé é o pastor presidente da igreja presbiteriana do Cairo. Bem, então, as rãs também, ela é um deus egípcio. Então, o irmão está dizendo aqui que rã frita é bom. Frita é bom. Mas em você, assim, entrando, olha onde elas vão entrar, Ronaldo. Subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre os teus servos. Virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, as casas dos teus servos. Então, preste atenção. Faraó, novamente, terá uma oportunidade de liberar o povo. Mas Faraó, você sabe, Deus já avisou, resiste. Portanto, ele não vai liberar o povo. Eu já sei disso, Moisés e Arão também já sabem disso. Mas Deus quer manifestar a sua glória no Egito. E aí, ele vai falar uma coisa seguinte, vocês adoram as rãs? Portanto, se fartem das suas rãs. Você adora esse Deus, o Nilo? Sejam fartos do Nilo. O Nilo vai se transformar em sangue e vai promover morte de todos aqueles que habitam nele e ninguém vai poder desfrutar dele. Ora, essa é uma ilustração de um Deus que é mentiroso. Por quê? Porque o Deus que é a rã, os egípcios deveriam se alegrar se as rãs se multiplicassem. Mas não, é como o nosso Deus, quanto mais conhecemos o nosso Deus, queremos conhecê-lo. Portanto, quanto mais estudamos, queremos estudá-lo, quanto mais adoramos, queremos adorá-lo. Diferente de um falso Deus. Há muitos falsos deuses e falsas doutrinas hoje, mas o Senhor manifestará a sua glória sobre todos eles. Bem, então, o que é interessante aqui no verso 3 é que esse juízo se estende para todos os lados.
De que maneira, pastor? Eles entram na sua casa, no seu dormitório, sobre a sua cama, as casas dos teus servos, seu povo, ou seja, vai descendo sobre todo o Egito, todos os egípcios. Quando alguém está debaixo da bênção, essa bênção, ela destila para todos os que estão debaixo dessa autoridade, na mesma casa. É assim o princípio do Salmo 133. Salmo 133. Diz que o óleo cai sobre o cabeça e desce, escorre pela barba e pelas orlas. Ou seja, o princípio da bênção que cai sobre o cabeça do líder, por exemplo, no caso, na minha casa, sobre mim, é para abençoar todos os meus filhos, a minha esposa, os meus filhos. A bênção que cai sobre a vida da igreja é para abençoar toda a igreja. A bênção que cai sobre o seu trabalho, sobre você, é para abençoar todos aqueles que trabalham com você. Paralelamente, a maldição, igual. Pastor, mas se eu trabalho com alguém que está debaixo de maldição, essa maldição me alcançará? Não, você que está debaixo do sangue de Cristo, não. Mas Deus tem a misericórdia daqueles que não estão. Por quê? Porque eles não têm a proteção do sangue. Você tem. Sua casa é uma casa abençoada. Mas eu queria destacar aqui que a praga que veio afetou a intimidade dos egípcios, dormitório, sobre a cama, mas também afetou quem trabalhava para eles. Ei, meu colega Daniel Durante, a bênção afeta quem trabalha para você. Ou seja, quem está debaixo da sua aliança é abençoado. Quem está trabalhando com você é abençoado. Mesmo que o seu patrão seja alguém que é devoto de Satanás, você está nesse lugar para liberar bênção, para liberar graça, para liberar favor sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre o teu forno, sua cozinha. Sua cozinha, quer dizer, a sua intimidade. Então, querido irmão, não se envolva com aqueles que não estão debaixo da bênção do Todo-Poderoso. A gente que claramente deseja ficar fora do favor de Deus. Há pessoas que estão determinadas em fazer o mal. Não tenha comunhão com elas. O apóstolo Paulo diz que aqueles que se dizem irmãos, mas são jactanciosos, avarentos, são caluniadores, com estes tais nem sequer comais. É o princípio que está aqui. As rãs, quer dizer, aquele falso deus egípcio, ele estava indo dentro da casa, do dormitório, na casa dos servos, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre os teus servos. Diz mais o Senhor a Moisés, diz Arão, estende com a tua mão a tua vara, o teu bordão, olha aí o bordão de novo, sobre as correntes, sobre os rios, e faz subir as rãs, ou seja, o bordão de Moisés tinha autoridade sobre os deuses egípcios. É maravilhoso. Aleluia. Você levanta o seu bordão, que é a palavra de Deus, e você, comanda para as pragas malignas. Você comanda para os falsos deuses do Egito e diz, saia da minha casa, saia da minha família. Eu digo ao coronavírus, saia da minha cidade, saia do meu país. Nós estamos orando, Efatá. Queridos irmãos, orem comigo. Nós estamos na reta final do jejum, estamos proclamando, desde o começo dessa semana, Efatá, que quer dizer abra-te. Abra-te o comércio, abra-te as indústrias, abra-te para o povo trabalhar. Ah, pastor, mas o prefeito da minha cidade, o governador da minha cidade, você tem um bordão nas mãos. O seu bordão é a palavra de Deus. Levante. O pastor está mandando eu pegar a Bíblia assim, levantar? Não, estou mandando você levantar a voz e proclamar, eu criei, por isso eu falei. Não foi isso que aprendemos ontem? Para falar com o faraó, você fala com o faraó. Você não vai lá pedir. Não, quero que você se una a esse clamor e diga Efatá, que está em Marcos capítulo 7, versículo 34. Jesus, olhando para os céus, disse, Efatá, abra-te. Nós começamos a orar isso desde o princípio da semana. E no princípio dessa semana, o estado do Mato Grosso se abriu. Os comércios voltaram a funcionar. O estado de Santa Catarina se abriu.
voltaram a funcionar, inclusive os cultos. O estado de Goiás abriu no domingo, começaram a funcionar a nossa igreja videira em Goiânia, já teremos cultos neste domingo. Claro, nós vamos usar toda a proteção necessária, máscaras, álcool em gel, medição de temperatura. Claro, não queremos causar nenhum tipo de transtorno para a comunidade, para a cidade, mas eu te digo, Efatá, Faraó pode tentar proibir você e a mim, mas nós temos um bordão, e quando nós levantamos esse bordão, as rãs, ou seja, os deuses egípcios, a macumba egípcia, a praga egípcia, o coronavírus do inferno, ele precisa sair. Ele tem que ser removido. Aleluia. Faz subir as rãs. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Então, versículo 7, os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Eu tenho te falado aqui dia após dia dos magos atuais. Quem são esses magos atuais? São os falsos profetas da internet. São os falsos pregadores que pregam a lei em tempos de graça, que dizem que eu e você, igreja do Senhor, estamos debaixo do juízo. Não, não estamos debaixo do juízo, porque todo juízo já foi levado sobre a cruz do Calvário. Se tem alguém debaixo do juízo, não são os servos de Deus. Pode ser egípcios, mas servos de Deus, não. Servos de Deus estão debaixo da sua graça e do seu favor. Cuidado com os magos da internet. Eles imitam a obra de Deus. Eles fazem falsos sinais, falsas pregações, que não são bíblicas, que não estão fundamentadas na palavra de Deus, e alguns negam até a veracidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras. Não siga tais pessoas. Não siga, são magos, encantadores. Como disse o falecido Dr. Russell Shedd, o desafio da igreja nos últimos dias será um desafio hermenêutico. Está aí, dizia o sábio mestre da palavra, Dr. Russell Shedd, presbiteriano renomado. E então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram rãs subir sobre a terra do Egito, obra de engano, engodo, para, se possível, enganar até os eleitos. O apóstolo Paulo diz, cuidado com estes, porque são paroleiros, que ficam conversando, entrando para dentro das casas das pessoas com pretexto de piedade, mas não tem nada de piedade. E Faraó, versículo 8, chamou Moisés e Arão. A primeira vez que chama Moisés e Arão. Chamou Moisés e Arão, vamos conversar. Cuidado quando Faraó chamar você para conversar. Eu vou te dizer, vai chamar. Vai chamar. Sempre Faraó chama você para negociar. Cuidado com as negociatas de Faraó. Cuidado. Chamou Moisés e Arão. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Que conversinha mole. Parece agora que converteu. Está todo piedoso, Faraó. E disse Moisés a Faraó, olha o discernimento do líder de Deus. Vê se Moisés tinha que fazer essa pergunta aqui agora, irmãos. Presta atenção que isso aqui é o centro do texto. Presta atenção. Estou falando de procrastinação. Anota essa palavra. Depois procura no dicionário. Procrastinação é do verbo procrastinar, ou seja, deixar para depois o que Deus quer que você faça hoje. Vou falar olhando agora dentro dos seus olhos. Tem muita coisa que Deus já falou comigo e com você, que você já deveria ter feito, perdoado, comprado, vendido, conversado, esclarecido, desligado, abandonado, e não o fez. Jesus falou, certa ocasião, para um dos que sentavam com ele à sua mesa, amigo, o que tens que fazer, faça-o agora. Jesus era uma pessoa resolvida. Jesus é uma pessoa resolvida. Jesus não é alguém que fica procrastinando, ou seja, adiando o que ele tem certeza que deve ser feito. Pastor, mas eu preciso caminhar com prudência. Precisa, mas não com medo. Prudência sim, medo não. Então, disse Moisés a Faraó, digne-te
Dizer-me, quando eu hei de rogar por ti, pelos teus servos, pelo teu povo, para tirar as rãs de ti, da tua casa, que fiquem somente no rio? Olha a resposta de Faraó. Ele disse, amanhã. Como é que é? Espera aí, Faraó, deixa eu ver se eu entendi. Tem rãs na sua casa, tem rãs no seu quarto, tem rãs subindo na sua esposa, subindo os seus filhos, tem rãs na sua cozinha, dentro do forno. O homem de Deus chega e pergunta, ô Faraó, quando é que o senhor quer que eu resolva essa situação? Faraó fala, amanhã. Essa pergunta é uma pergunta para revelar o coração de Faraó. Porque ele chegou aqui com uma conversa mole no versículo 8. Chamou Moisés e Arão. Cuidado quando o Faraó chama você para conversar. Ele quer fazer uma proposta para tirar você do foco, para tirar você do propósito, para tirar você do casamento, para tirar você do trabalho, para tirar você da aliança que Deus te colocou. Cuidado. Quando você for conversar com o Faraó, vá no espírito de sabedoria e de discernimento espiritual. Foi o que Moisés teve. O que essa pergunta tem a ver? Por que Moisés fez essa pergunta? Porque essa pergunta revelou o coração de Faraó. Meu Deus. Manifestou o que estava lá dentro. E o que estava lá dentro não foi o que ele disse no versículo 8. Todo piedoso, com carinha de quem queria buscar a Deus. Ele disse, amanhã. E Moisés falou uma coisa extraordinária que eu amo na pessoa do nosso Deus. Seja conforme a tua palavra. É isso que você quer? É assim que vai ser. Para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Como assim? Não tem nenhum Deus fora o Senhor que respeita a opinião dos servos. Servo é escravo. Deus não tem que perguntar nada para escravo. Deus não tem que perguntar nada para servo, ele é Deus. Mas Moisés fala, para que você saiba que o meu Deus não tem nada a ver com esses dois deuses que nós já subjugamos aqui, o Nilo e as rãs. As rãs indicam fertilidade, mas você deveria ficar feliz, Faraó, em ter muita fertilidade na sua casa, mas você viu que morte que isso trouxe, que confusão. E ele disse, amanhã, eu digo para você, não deixa para amanhã aquilo que o Pai quer que você resolva hoje. E as rãs apartarão de ti, das tuas casas, os teus servos, teu povo ficarão só no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E clamou Moisés por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Moisés falou para Faraó, seja conforme a tua palavra, Faraó. É isso que você quer? É isso que você vai ter. Tem gente que fala, eu não vou perdoar, eu vou morrer com isso no coração. Infelizmente, o nosso Deus é tão amoroso que ele diz, seja conforme a tua palavra. Ele respeita tanto a sua decisão, tanto o seu querer, que ele diz, seja conforme a tua palavra. Por isso, tenha muito cuidado quando você vai conversar com o Faraó. E ajuntaram em montões as terras e cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, olha aqui. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração. Quando a poeira baixou, Faraó falou, não vou fazer isso nada. Não. Na primeira praga, ele virou as costas, deu as costas para Moisés e Arão, deixou eles falando sozinho. Aqui ele já chamou para conversar. Você percebe que a estratégia de Faraó para te seduzir muda? Portanto, em nome de Jesus Cristo, me dê discernimento espiritual, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do nosso Deus. Moisés teve conhecimento de Deus com uma pergunta, ele desarmou Faraó. Com uma pergunta, caiu por terra a máscara religiosa que Faraó estava usando e ele falou, amanhã. Por que alguém desejaria dormir mais uma noite com sapos? Que noite horrível foi aquela? E quantos estão vivendo noites horríveis como essa? Quantos estão vivendo situações horríveis como essa em todas as áreas? Ah, pastor, então eu vou terminar meu casamento hoje. Não, não é isso que eu estou falando, não. Você tem que liberar o perdão hoje. Você tem que fazer a reconciliação hoje. Essa é a palavra.
É da parte de Deus. Então disse mais: estende a sua vara e fere o pó da terra e se tornem piolhos. Aqui é outra praga. Versículo 16. Vamos parar no 15. Vamos parar no 15, que é suficiente para nós hoje. Sabe por quê? Porque aqui o Senhor vai liberar sobre o Egito, já liberou um juízo sobre esta praga. É a praga das rãs. Era um deus egípcio, um deus de fertilidade. E aí, Deus enche a casa de Faraó desse Deus. E Faraó, então, está tão acostumado com uma vida ruim que ele fala: amanhã. Hoje não. Hoje eu não quero ser livre. Amanhã. Tem um livro do pastor Ricardo Guimarães, da Videira, do Rio de Janeiro, que eu te recomendo demais. Chama Vida Resolvida. 80% dos nossos problemas seriam resolvidos se nós já tivéssemos uma decisão clara por seguir a palavra de Deus. Sabia disso? Por exemplo, a Escritura diz: não se coloqueis em julgo desigual, que comunhão há do crente com o incrédulo. Mas agora você está aí com um sócio ímpio, que está te dando dor de cabeça. Mas e agora? Ah, pastor, mas eu vou perder dinheiro. Resolva, filho. O que você tem que fazer, faz-o depressa. Mais uma noite com sapos. Tem alguém que trabalha para você, tem alguém na sua equipe, que você percebe, sabe, que está contaminado com esse vírus egípcio. Resolva a sua vida hoje. Porque procrastinar é uma coisa que Moisés não fez. Quem fez foi Faraó. Eu não quero ser um líder do tipo Faraó. Eu quero ser um líder do tipo de Deus. Portanto, eu quero te convidar a ministrarmos junto ao Senhor. E terminarmos esse estudo bíblico do livro de Êxodo, orando ao Senhor. Para que Ele nos livre das rãs. Não, já nos livrou das rãs. Para que Ele nos livre do quê? Da procrastinação. Vem comigo. Vamos ter uma palavra de oração. Capítulo 8 e versículo do 1 ao 15. Vamos invocar o nome do Senhor nessa tarde. E vamos pedir que Ele abra os nossos olhos para ver aquilo que estamos procrastinando. Para ver aquilo que já adiamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E não deveria mais ser adiado. Pai, bendito seja o Teu nome. Nesta tarde nós invocamos o Teu nome e declaramos que o Senhor é Deus. Senhor, abra os nossos olhos para ver, para perceber o governo do Senhor sobre as nossas vidas. Não nos deixe iludidos pelos magos do Egito, que imitam obra de Deus. Livra-nos do mal. E dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, para tomar as decisões que precisamos tomar. Para termos segurança em liderar na casa de Deus, na nossa própria casa, no trabalho, aonde for necessário. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alinhar os nossos corações ao propósito eterno de Deus. Em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Amanhã, sexta-feira, dia 24, eu não vou gravar devido a um compromisso de uma viagem, mas na segunda-feira, se o Senhor permitir, voltaremos numa nova plataforma, e aí eu vou pedir que você migre para lá, não está pronto, azemarfreitas.tv. Espero você no nosso estudo bíblico agora, do livro de Êxodo. Amém? Deus te abençoe, e o Instagram você fica mais um pouquinho, segue lá depois no Instagram, @azemarfreitas. Amanhã, 10 da manhã, temos uma live diária para compartilhar com você no Drops da Videira. Uma palavra, uma gota da palavra no seu dia.